Bom, pessoal, esses vídeos de livro já são uma certa tradição aqui do canal, a gente sempre gosta de trazer, né? E vocês pedem também nos comentários que vocês colocam solicitações, né? Indicações. A gente sempre que consegue, a gente também tenta colocar nos comentários as bibliografias, né? As nossas bases teóricas que nos ajudam tanto a construir a análise que a gente pretende fazer aqui. Né? E hoje tem uma situação especial, na verdade, né, que eu quis fazer até para a gente retomar de uma forma ou de outras atividades aqui no canal e também eu me explicar um pouco. Né? Então vocês viram que nos últimos meses a gente acabou postando apenas duas palestras, né, que eu acabei fazendo, uma no Colégio Medianeira, lá em Curitiba, e outro no Cotil, o colégio aqui de Limeira, né, o colégio técnico da Unicamp aqui de Limeira, a respeito de temas, né, que interessam todo mundo. Né? Então eu fiquei até feliz de poder postar essas palestras justamente com essa ideia de que versavam sobre a atualidade, sobre China, sobre conflito na Ucrânia, enfim, elementos que nos fazem pensar sobre o mundo hoje em dia, que é sempre a intenção aqui do canal, né? Mas eu também tenho que me justificar de uma forma ou de outra, né? Porque eu fiquei ausente esse tempo todo. Eu estive de fevereiro até semana passada, na verdade, né? Até agora, metade de julho, em Portugal, na Universidade de Coimbra, onde eu estava fazendo o meu doutorado sanduíche. Né? O doutorado sanduíche, ele é um estágio de pesquisa, né? Tanto que aqui no Brasil a gente tem esse termo, né? Mas lá fora, por exemplo, em Coimbra, é chamado de investigador visitante, né? Alguém que está fazendo a sua pesquisa, está avançando nas suas características, né, nos seus elementos de pesquisa, e faz um estágio numa instituição específica fora do seu país. Né? E foi por isso que, até agradecendo não só o programa de pós-graduação aqui em Geografia da Unicamp, mas também a CAPES, né, eu pude estar lá em Portugal nos últimos meses para desenvolver a parte da minha pesquisa sobre riscos geopolíticos, né? E essa discussão, que parece ser uma discussão bem importante, provavelmente vocês vão me ver aí falando um pouquinho mais sobre isso também aí para frente. Né? E tendo isso como inspiração, na verdade eu quis fazer, né, como primeiro vídeo dessa nova retomada, né, das atividades regulares aqui do canal, junto com o nosso curso que vai acontecer na semana que vem, falar sobre os livros que eu trouxe lá de Portugal. Né? Eu acho que isso também é uma coisa interessante, né? Quando a gente faz essas viagens a trabalho, a gente acaba de uma forma ou de outra também não se dedicando apenas a discussões teóricas, né, ou técnicas, mas também algumas discussões em específico muito ligadas à nossa discussão, à nossa vida, né, cotidiana também. E aí eu pensei, né, que seria interessante mostrar para vocês essas obras que eu trouxe. Muitas eu ainda não consegui ler, mas acho que são questões interessantes para mostrar para vocês, né, e para quem quiser conhecer um pouquinho também daquilo que é produzido, não só na geografia política, mas também nas relações internacionais e na história lá de Portugal, que foram os principais tópicos, né, os principais alvos, digamos assim, da minha pesquisa, que foi durante um período super curto, mas que teve essa intencionalidade. Então, eu separei aqui, vocês podem ver que é, como costume aqui no canal, né, um volume relativamente grande, mas eu gostaria de começar justamente com dois livros de um grande geógrafo português, né, que explica muito essa realidade de Portugal. Foi muito interessante estar lá, entender um pouco das relações, né, estar num lugar que é muito próximo de nós, mas também muito distante, enfim, tanto em aspectos quilométricos, né, enfim, em termos geográficos absolutos, né, de distância absoluta, mas também em termos culturais, políticos, econômicos, né, esses dois livros foram indicações do meu orientador lá, o professor João Luiz Fernandes, que nos indicou fortemente fazer a leitura desse autor. É interessante porque a geografia em Portugal ela se dedica a uma conversa com a teoria social também, né? Assim como em outros países lá da Europa. Então, muitas vezes vocês vão ver esse geógrafo, às vezes não referenciado inclusive como geógrafo, assim como historiador e tal, porque a preocupação dele é uma preocupação nossa aqui desse canal, que é a formação socioterritorial, né? Ou seja, esses elementos históricos que constituem os grandes processos que ajudam a entender a situação de um país ou de uma região, ou enfim, né, de uma aliança militar e tudo mais, que nos ajudam a pensar um pouco sobre isso.
Então, esses dois livros são da Letra Livre, né? São reedições das obras do professor Orlando Ribeiro, né? Então, o primeiro é esse aqui, né, da Letra Livre, Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, onde são dois livros antigos, né? O professor Orlando Ribeiro atuou, se doutorou em 1936, né? Então as obras são obras que têm o seu período histórico importante. Mas esse Portugal, Mediterrâneo e Atlântico pensa, né, se dedica a pensar de uma forma ou de outra essa situação ambígua, né, de Portugal, que não estando no Mediterrâneo é um país com fortes características mediterrânicas. Né? Tem aquele livro do Felipe Brodel, O Mediterrâneo no Tempo de Filipe II, que é muito interessante para a gente entender essas questões, né, regionais ali da bacia do Mediterrâneo como um todo. E Portugal tem essa característica, né, de não estando no Mediterrâneo ser influenciado fortemente pelo mar Mediterrâneo, pelas culturas daquela região e, portanto, né, tendo essas características específicas, algo que é muito interessante se a gente for parar para pensar. E o professor Orlando Ribeiro se dedica com mais aprofundamento, de uma forma ou de outra, a essa questão da formação socioterritorial, com justamente esse livro chamado A Formação de Portugal, né, aqui também pela Letra Livre, onde ele pensa justamente, né, as várias ondas, né, a colonização fenícia, cartaginesa, grega, a ocupação romana, a ocupação árabe, a formação do norte, do sul de Portugal, do centro, enfim, os aspectos importantes, as linhas de comércio e de transição do país, que também são muito importantes, tanto entre interior e litoral, como entre norte e sul, e todas as características que trazem um pouco desse aspecto, né? E como se trata aí, né, de uma história longa, um dos livros, inclusive, que eu mais consegui ler é esse aqui, editado pela Dom Quixote, né, do Rui Ramos, Bernardo Vasconcelos e Souza e Nuno Gonçalo Monteiro, chamado História de Portugal, né? Ele parece um pouco um catatauzinho, mas ele tem letras grandes e espaçamento grande também, então é bem interessante, mas, sobretudo, eu acho que ele nos apresenta alguns detalhes interessantes para nós que observamos a relação, inclusive, entre Brasil e Portugal, muito pautado pelas discussões a respeito, enfim, a partir da relação de descobrimento, entre aspas, né, da invasão europeia à América, né, da dominação que se estabelece na África, na Índia, e algumas questões mais antigas acabam passando ao largo, assim como alguns detalhes importantes, né, como o fato de que, por exemplo, o Brasil se torna importante a partir de 1530, né, isso responde também a algumas dinâmicas, tanto europeias como no norte da África, como na Ásia, a ascensão da Holanda, enfim, esses aspectos são alguns que às vezes a gente passa um pouco batido, que nos ajudam a entender, né? Claro que a partir da preocupação dos autores, que é entender Portugal mesmo, mas que nos joga várias luzes interessantes sobre a formação desse mundo também, né, lusófono, esse mundo que fala o português. E, em termos de formação de mundo, também tem dois livros aqui que estão me ajudando fundamentalmente na tese, que eu acho muito interessantes para quem puder ter acesso. Um deles é esse do Maurice Weiss, As Relações Internacionais desde 1945, da edições 70. E o outro é esse Atlas da Guerra Fria, pela Guerra e Paz, né, de 3 autores franceses, a Sabine Dulin, Stanislas Janesson e Jérémy Tamiato, que são 3 autores que se dedicam a fazer uma cartografia da Guerra Fria, indo desde as origens do conflito até o fim enfim, as representações culturais, mas também o esmorecimento, né, da guerra, a implosão da União Soviética e a Guerra do Golfo. Então é bem interessante, traz bastante imagética, né? Mas principalmente outras formas de cartografar esses processos de uma maneira bem interessante. Por exemplo, me chamou muita atenção esse esquema, né, esse organograma que eles fazem, daí quem quiser se aprofundar procura, né, o livro, sobre
a organização da política estrangeira nos Estados Unidos e na União Soviética. Né? Por quais âmbitos, por quais ambientes passava essa discussão ali dentro desse caminho de decisório que é tão importante para entendermos o período da Guerra Fria. E aí, com relação especificamente à história de Portugal, eu tive a chance, né, de chegar no país na época de lançamento desse livro aqui, do Gonçalo Rocha Gonçalves, chamado Fardados de Azul, Polícia e Cultura Política em Portugal, 1860 a 1939, que pega justamente, né, desde o fim da monarquia brasileira, né, aí desde da consolidação de Portugal pós-guerra civil, no começo do século XIX até o começo da Segunda Guerra Mundial, né, e o primeiro salazarismo, digamos assim, como chamam alguns historiadores de lá, tentando entender o papel das polícias, né, e da modernização do Estado dentro desse período. Portugal, que passou por um Estado policial, né, a partir de 1926 até 1974, com o 25 de abril, e que, portanto, né, se insere aí na rede de regimes de exceção, ainda que não militar, que estavam no período da Guerra Fria, né, a toda funcionando durante todo esse período. Né? Em termos de atlas, achei bem interessante, ainda que seja um pouco antigo, né? Ele é de 2009, perdão. E com algumas asserções meio eurocêntricas, enfim, meio problemáticas, esse Atlas das Relações Internacionais. Né? Acho que eu já conversei isso várias vezes com a minha orientadora, enfim, com vários colegas. Eu acho que as cartografias, elas são uma questão imperativa para a gente, né? Para a gente tentar entender o mundo, tentar entender a geopolítica, a gente tem que puxar dados e tentar espacializá-los, né? E como é difícil, como são processos, né? Quem assistiu, eu fiz um evento lá em Coimbra também, onde eu pude debater um pouco essa questão da dificuldade de cartografar, mas isso é uma questão, por exemplo, com o AUKUS, né? A aliança entre Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália, né? Que põe um desafio. A cartografia não pode ser essa aqui, né? Desse mapa tradicional que a gente utiliza, né? Então são alguns aspectos interessantes. Bom, em termos de relações internacionais, tem alguns livros, né? A tese que eu estou desenvolvendo aqui no meu doutorado, ela tem a ver com segurança internacional, especificamente na América Latina, né? E por isso a ideia de riscos geopolíticos apareceu como algo muito interessante no caminho e foi ao que me dediquei quando eu estive lá em Portugal. Mas alguns livros sobre segurança internacional também foram alguns dos que eu trouxe. Esse aqui de 2016, chamado Segurança Contemporânea, né, coordenado pela Raquel Dupuy, Diogo Noivo e a Teresa de Almeida e Silva. Portugal tem uma produção muito interessante em segurança internacional, em defesa, e até pelo período histórico pós-salazarismo, né, ali nos anos 70, 80, tem uma discussão muito importante sobre democratização e papel das forças militares de segurança. Então recomendo fortemente, né, que quem tem interesse nesses temas se aprofunde um pouco nessa discussão. Tem um livro que eu comprei como documento histórico, né? Não tanto quanto base teórica, mas mais para ter o arquivo, né? Para ter em mãos isso, porque é um livro de 2003 chamado Guerra e Paz no Século XXI, uma perspectiva europeia, do Manuel Castells e do Narcís Serra, né, que é um livro que, assim, no calor do terrorismo, da guerra ao terror, da invasão ao Iraque, levanta certas questões bem importantes e bem interessantes, mas continuando naquela ideia de produções, esse livro, por exemplo, acabou de ser lançado, de 2022, pelo IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais, da Universidade Nova de Lisboa, e Fronteiras do Caos Editores, e, se não me engano, também do IDN, do Instituto de Defesa Nacional, lá de Portugal, chamado Ameaças e Riscos Transnacionais na Nova Era. Né? Então, organizado pela Teresa Rodrigues e pelo João Vieira Borges, que é um livro que traz, né, uma coletânea de artigos muito interessantes sobre
o estado atual do mundo, as questões relevantes que nos refletem. E, sobretudo, eu estou trazendo muitos desses livros porque são obras em português. Né? A gente reclama muito em relações internacionais, em geopolítica, da falta, de uma forma ou de outra, de acesso, né? Da falta de acesso à bibliografia traduzida e tudo mais. Então, muito está sendo produzido em Portugal e que é geralmente de acesso gratuito, né? No caso das revistas, né? Das instituições, mas também esses livros que podem ajudar de uma forma ou de outra a ter esse acesso, né? E por fim, né, agradecendo profundamente toda a paciência e carinho e cuidado que teve conosco, né, quando a gente esteve lá em Coimbra, eu e a Natana Garcês, que é outra pesquisadora que também esteve com ele, o livro do meu professor orientador lá em Portugal, o professor João Luiz Jesus Fernandes, né, que é a tese de doutoramento dele, doutorado, né, Parques Naturais e Outras Áreas Classificadas no Modelo de Desenvolvimento Português, que pela Terras de Sena, né, pela editora Terras de Sena, que é de 2012, mas que traz uma discussão muito interessante sobre o papel dos parques, né, do papel das questões geográficas de preservação da biodiversidade e também os conflitos, né, com relação a essas populações, né, que são diretamente afetadas. Né? Então, toda a discussão sobre o que é o valor do espaço, como as comunidades dos parques nacionais lá em Portugal acabam recebendo essas informações, como que, de uma forma ou de outra, a função de cada um, né, a atividade que executa, também acaba sendo influenciada por esse... acaba influenciando a visão que a pessoa tem sobre a necessidade ou não desses parques, né? São todos elementos importantes que acabam aparecendo aqui. Tá bom, gente? Eu vou colocar uma lista desses livros na descrição dos comentários, para vocês terem acesso. Na descrição aqui do vídeo, desculpa. Para vocês terem acesso e, ao título e aos autores, né? Porque eu sei que passei meio rapidinho por eles. Mas é isso. Estamos de volta, né? Eu estou de volta ao Brasil, estamos de volta nós aqui as atividades do canal e a gente aguarda aí os comentários, sugestões de leituras e a inscrição de vocês. A gente chegou aí a 2.500 inscritos aqui no canal, estamos muito felizes e isso demonstra, né, como a gente encontra outras pessoas também que queiram se engajar nessas discussões. Tá bom, gente? Muito obrigado e até semana que vem.